Galerinha, nesse vídeo eu vou falar por que eu escolhi ser designer gráfico, por que eu prefiro trabalhar como freelancer e o que eu fazia antes disso. Tá um vídeo mais pessoal, né, falando sobre as minhas escolhas e como eu me sinto bem, né, em relação a isso e um pouco mais sobre mim. Eu trabalho com design gráfico especificamente, né, há mais de um ano. E quem acompanha o canal já viu alguns vídeos eu falando o que aconteceu durante esse ano, né? Eu tive uma filha, eu precisei me mudar várias vezes. Então, durante esse período, né, de um ano, em alguns momentos eu cheguei a conciliar com o CLT, né, porque eu não tinha tempo para investir na captação de clientes. E eu também não tinha cabeça, né? Eu estava muito ansioso. Quando eu estou ansioso, cara, eu não consigo sentar na frente do computador e criar. E isso me frustra bastante, mas graças a Deus eu tenho trabalhado somente com design. E tenho me sentido muito bem, cara, muito bem mesmo, né? Eu mudei de estado recentemente e isso foi uma das coisas que o design me proporcionou, né? De eu poder trabalhar no lugar que eu quiser. Isso é uma coisa que sempre me encantou, a possibilidade de eu poder ir para qualquer lugar e poder trabalhar da forma que eu quiser, né? No horário que eu quiser. E isso eu gosto dessa liberdade, isso me atrai, né? E o design gráfico em si também me atrai pela questão da criação, por eu considerar algo simples, né, de ser feito. Lembrando que uma coisa simples não é que seja fácil. Para mim é fácil, né, pelo tempo que eu venho trabalhando com isso. Mas no começo você quebra um pouco a cabeça ali para você aprender novas técnicas, para você entender como que funciona um processo de criação, né, porque você cria algo, você acha que está maravilhoso, depois de uns 2, 3 dias mais ou menos, que você já desencantou daquilo, você vai olhar e você vê que tem muita coisa para melhorar. Então essa parte ela é um pouco frustrante, mas ela faz parte do processo de aprendizado. Então eu reconheço que durante esse ano, né, esse meu trabalho evoluiu muito. E também reconheço que tem gente melhor do que eu e tem gente que está num nível mais baixo do que eu. Mas a minha preocupação não é em ser o melhor do mundo, e sim prestar um bom serviço onde a outra pessoa ela se sinta satisfeita. Então essa questão ela me atrai bastante, né? Da questão de eu poder trabalhar a hora que eu quero e poder trabalhar, e a questão de quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Quanto menos eu trabalho, menos eu recebo, né? Porque tem dias que eu realmente não estou tão disposto assim a passar o dia todo trabalhando, né? E a questão de eu poder escolher uma folga, entre aspas, né? Depende muito da demanda, mas dá para se dizer assim que semana que vem eu conseguiria planejar uma folga, conseguiria planejar algumas coisas para mim fazer e não vai ter outra pessoa assim para vir jogar um balde de água fria. Eu sempre comparo ao CLT, né? Vou falar um pouco sobre o que eu fiz antes de escolher trabalhar somente com isso. Então, para mim, né, antes de eu trabalhar somente com isso, eu vim do CLT, trabalhei em diversas coisas, trabalhei em telemarketing, trabalhei em um mercado, trabalhei em pet shop, trabalhei num restaurante. Eu não vou citar o nome das empresas em si, teve lugares bons e lugares ruins, né? Mas eu sempre me pegava com aquele sentimento de prisão, sabe? Tipo, vi um dia tão bonito, assim, tão maravilhoso, e eu olhava para aquilo e me sentia preso, porque eu não podia sair dali, né? E eu trabalhando dessa forma aqui, dá pra se dizer que acontece a mesma coisa, mas não tem ninguém olhando pra mim, né? Então, tipo assim, se eu quiser levantar e respirar e olhar pro céu, eu posso, né? Não tem datas sazonais onde eu preciso correr bastante, né? Não tem aquele dia onde eu não posso levantar da cadeira, né? Até tem dias que tem bastante demanda e eu, ao invés de eu ficar triste por ter muito trabalho, eu fico muito feliz. Porque é um trabalho, entre aspas, inconsistente. Se você não tiver clientes para você atender, se você tiver um número pequeno de clientes, ele se torna bem inconsistente. Eu já passei por essa fase de chegar a não ter trabalho nenhum por semanas. Isso é angustiante, mas eu entendo que o problema nisso é só a falta de clientes, porque o trabalho em si ele existe. A demanda, né, ela existe. Então você só precisa alcançar mais clientes. Você precisa ir atrás de mais clientes. E eu entendendo isso, estou atravessando assim uma das melhores épocas da minha vida na questão de trabalho, né? Eu estou com bastante trabalho aí no momento que eu gravo esse vídeo, né? Tenho valores para receber, tenho trabalhos assim praticamente o mês de abril todo, e algo assim que não deixa os cabelos em pé, assim, sabe? A questão de, pô, preciso correr muito, preciso matar, não.
Posso trabalhar no meu tempo, posso acordar a hora que eu quiser, posso dormir a hora que eu quiser. Eu tenho uma filha, então posso passar tempo com ela. Isso é uma coisa que eu prezo muito, né? E ela fez eu querer aprender alguma coisa que me fizesse trabalhar em casa. Então, tipo, juntou o útil ao agradável, né? Eu queria ver minha filha crescer e eu queria trabalhar em casa. Eu já tinha essa vontade antes de ter ela, então tudo se juntou e deu certo, sabe? Foi uma coisa realmente, cara, inexplicável, né? Porque hoje eu vivo bem em paz, né? Mudei de estado, então o custo de vida aqui ele é muito abaixo, né? E isso abaixo, né? Eu comparo a São Paulo, onde eu morava, né? Que, pô, o que eu tô ganhando aqui, eu conseguiria me viver bem lá, conseguiria me virar bem, assim, comparado aos CLTs, né? Teria mais tempo para respirar, mas aqui eu tenho muito mais tempo para respirar, né? Eu vivo mais tranquilamente pela questão aí, né, do custo de vida ser abaixo e por perceber que foi o design que me proporcionou isso, e se eu quiser me mudar daqui também eu posso, né? Então meu trabalho está sempre junto comigo, então eu amo essa liberdade de poder ir para onde eu quiser. Existe o lado ruim, claro que existe, né, que seria a questão da inconsistência, da falta de segurança, mas é uma coisa que eu já não ligo tanto, né, porque eu entendo que se faltar trabalho é porque falta cliente, né, porque essa é uma demanda praticamente infinita, a internet ela só cresce, só cresce. Por mais que exista a inteligência artificial, você vê que ele não tem aquele toque humano, né, de um trabalho muito específico, né, a pessoa talvez pagaria muito caro por uma ferramenta produzir algo para ela e seria mais em conta pagar alguém para produzir onde ela consegue explicar, né, e o ser humano consegue entender melhor. Então, é uma demanda assim enorme, a gente só precisa achar esses clientes. E tem um processo muito bom de poder expandir isso, né? De poder abrir uma agência só de design, né? Várias coisas, enfim. É uma área assim que eu realmente gosto bastante por eu me identificar, por eu gostar de criar e por eu gostar dessa liberdade. Porque eu tenho que ter a disciplina, né, de trabalhar todos os dias, não é porque não tem ninguém mandando em mim que eu não posso mandar em mim, eu sou obrigado a mandar em mim, a ter uma certa disciplina, né, nessa questão de prazos, essa questão de correr atrás de clientes. Mas eu posso falar para você, né, que está assistindo esse vídeo, sobre mim mesmo, que eu me encontro muito satisfeito, eu me encontro muito rico nesse momento. Eu não falo de dinheiro, né, eu vivo muito bem, né, eu morava numa cidade grande, numa metrópole grande, né, onde estava todo mundo correndo o tempo todo, onde existia um estresse o tempo todo, e eu não me identificava com aquilo, não gostava daquilo, não gostava do transporte público, não gostava de nada, né, e eu só falei, cara, sabe, eu não quero isso, e se eu tenho uma filha, eu quero crescer junto com ela, eu quero ver ela crescendo, eu quero ver a vida de novo, do zero, junto com ela, né, e poder trabalhar em casa me proporciona isso. Então eu fico realmente muito satisfeito com essa questão de morar perto da natureza, né, de poder trabalhar a hora que eu quero. Então você vê que o design, que é uma parte, né, de criatividade que eu gosto, que me identifico, que eu acho fácil e simples hoje, né, ela me proporciona grande satisfação. Então eu comparo com tudo que eu já trabalhei na vida e com o tempo que eu tinha que investir para trabalhar naquilo, o tempo que eu tinha que investir do meu dia no transporte, em tudo. Aí eu vejo que eu estou trabalhando muito menos e recebendo muito mais. Eu vejo que eu me esforço muito menos para receber o que eu tinha que fazer o dobro, o triplo de esforço quando eu estava em qualquer trabalho que eu não me identificava. E aí eu ficava ansioso, queria que a hora passasse rápido. E com design não tem isso, eu não sinto que eu estou trabalhando. E eu realmente, sabe, por muitos momentos na vida duvidei que isso realmente existia. Que as pessoas falam quando você trabalha com o que você gosta, né, você não... Tem gente que é pessimista e fala que você começa a odiar, que você não gosta mais, e tem gente que fala que você não sente que está trabalhando, que é o meu caso. Eu realmente não sinto que eu estou trabalhando. Né? Então eu acordo e parece que eu não trabalho mais, mas todos os dias eu trabalho, todos os dias eu tenho, né, dinheiro para receber, então eu fico em paz, realmente muito em paz com isso. Né, eu falei muito das coisas boas, mas existe a parte ruim, a parte chata, que é lidar com algumas pessoas, que é fazer um trabalho que você não se agrada no final, isso é normal, isso faz parte, mas só de estar no meu tempo, na minha hora, podendo escolher a música que eu quero ouvir, podendo escolher com qual companhia eu posso estar ou não, porque num trabalho presencial a gente não tem isso, né, já é uma coisa de muita satisfação para mim, né, de poder sustentar minha filha, de poder dar dinheiro para ela, de poder ver eu prosperando,
um trabalho que cada vez entra mais dinheiro e que eu posso trabalhar cada vez mais, que eu consigo agilizar cada vez mais o meu trabalho, que eu tenho, né, um poder de crescer nisso, né, um poder de visualizar outros caminhos para seguir, para ganhar mais dinheiro com algo que eu gosto. Então, cara, o vídeo foi sobre isso, explicando, né, eu acho que ficou bem claro, né, que eu me sinto realmente bem à vontade com essa questão. Ela não me provém, né, se a gente for comparar com o CLT, ela não me provém nenhuma segurança, assim, sabe, nenhuma garantia assim, no fim do mês, mas isso não me preocupa mais, porque é essa questão de quanto mais cliente você tiver, né, mais você vai ter trabalho. Então, cara, tem uns sites aí de freelancer que eu já falei, né, então ali tem trabalhos infinitos, né, se eu entrar ali, eu realmente me garanto que eu vou conseguir alguma coisa, né, que eu vou conseguir produzir bem mais, né, e receber bem mais comparado a qualquer CLT. Né. Tem pontos negativos referente a isso, tem gente que olha isso como pessimismo, né, mas eu olho para minha vida como um todo e consigo enxergar um grande equilíbrio nela, por ter escolhido essa área, que é uma área que eu me identifico, e por ter escolhido essa modalidade de trabalho mais livre, digamos. Né. Então, o vídeo foi sobre isso. Comenta aí por que você escolheu o design, se você, né, realmente quer trabalhar com design. E, bom, é isso. Né? Se for acrescentar alguma coisa nesse vídeo, eu posso dizer que eu não fiz nenhuma faculdade, né? Fiz alguns vídeos, estudei muito por conta própria para aprender e fui atrás e vi que realmente tinham pessoas que tinham um trabalho, né, que não estavam no nível do meu trabalho e já ganhavam dinheiro, porque eu realmente me sentia muito insegurança no começo, né, para poder começar, mas eu vi que pessoas com menos habilidades do que eu, e não porque a pessoa tem menos conhecimento, talvez a pessoa não consiga usar tão bem algum programa para executar a ideia dela, né, você vê que é um trabalho um pouco mais simples, mas que a pessoa já ganha dinheiro com aquilo, você vê que a pessoa já vive daquilo, e você fala, pô, então eu também consigo. E não é desmerecendo ninguém. O meu trabalho, se for olhar, ele tem muitos pontos para melhora, mas só dele ser monetizável, de ser uma habilidade monetizável, né, que me permite ir para qualquer lugar com o meu notebook, eu me sinto em paz. Então foi por isso que eu escolhi o design e por isso que eu escolhi ser freelancer.